gente vai mostrar a biblioteca Paeda, que foi feita em Python, que permite a parte de introdução a equações booleanas, tabela verdade, mas dá uma noção do que está por trás das ferramentas, né, com os BDDs, mostra também o SATsolver, aplica isso, e a primeira ferramenta, digamos assim, de automação que deu bastante impacto nos anos 80 e 90, que foi o Expresso, que foi um minimizador de circuitos de 2 níveis, substituindo aí os iniciais mapas de Carnot e depois o método Kahneman-Cluster, conseguindo fazer funções aí com 100 variáveis ou mais, e deu depois origem ao software SIS, né? O Expresso feito em Berkeley, o SIS de Stanford, né? Depois evoluiu para o MIS, para multinível, BDDs que foram introduzidos, seguidos aí de outras formas de minimização algébrica. Hoje tem outras expressões algébricas que foram desenvolvidas até pelos próprios autores do Expresso, que estão incorporados hoje no software ABC, que é o mais usado aí pela comunidade, que foi, digamos aí, um bisneto aí do Expresso. Então no laboratório 5 a gente mostra o Paeda. Ele tem um videozinho no YouTube aqui rápido mostrando a introdução, e tem toda a documentação na biblioteca aqui sobre o Paeda. Além de mostrar o básico, né, de manipulação de funções booleanas, minimização e uso de SAT e BDD, ele também resolve o Sudoku e o problema de 8 raízes. Então a gente vai passar aqui por essa parte de expressões lógicas, funções lógicas. Então a primeira coisa, como a gente viu no laboratório anterior, nesse caso a gente tem que instalar o Paeda, e no meu caso já está instalado, né? Eu tinha rodado o laboratório antes. E aqui ele vai importar o Paeda, criar uma expressão lógica com 3 variáveis. Aqui a gente define as variáveis, cria a expressão e imprime a expressão no formato de tupla, que ele faz 2 portas Shor, que é para a função da soma de 3 variáveis. A gente pode transformá-la na forma canônica, e aí aqui eu tenho os min-termos. A gente pode verificar se a expressão soma, feita aqui com Shor, é equivalente à forma canônica, colocando aqui a função equivalente. Então você pode verificar se duas funções booleanas, duas expressões são equivalentes. Você pode ver se a satisfabilidade, se existe pelo menos um termo igual a 1, ele vai mostrar o primeiro que ele achar. Ele pode listar todos os termos igual a 1. E tem os BDDs, que são a estrutura de dados inventada em 1986, popularizou a partir da década de 90, que revolucionou aí a parte da síntese lógica. Hoje ainda são usados, mas foram substituídos depois por expressões mais eficientes, incluindo até os ZDDs, né, que são, segundo o Knut, a estrutura de dados mais bonita. O quarto volume do Knut já inclui os BDDs e BDDs, mostra que você pode usar em vários problemas de computação, não só na síntese lógica. E a gente vai usar o pacote Gravis também para poder desenhar os grafos. Então tem que instalar o Gravis, aqui já está instalado. E aí eu posso converter a função S1, né, que é a função de soma, num BDD. Então o BDD é um grafo canônico, só existe uma representação. E aqui eu posso visualizar os caminhos que levar a 1 vai ser que a função é verdadeira. Então no caso da soma, quando o A for verdadeiro, o B e o C for falso, é verdadeiro, né, que vai quando tiver um bit 1. O A for falso, o B verdadeiro, o C. O A falso, o B falso e o C verdadeiro. Ou A verdadeiro, o B verdadeiro e o C verdadeiro, que seriam os 3 caminhos. Então cada função lógica você vai ter um único BDD. Você pode ter várias equações, mas você vai ter um único BDD. Você pode verificar axiomas, né, de álgebra booleana, criando expressões, igual aqui, criar o A, né, visualizar. Então ele cria uma porta OR com os dois, cria aqui o A sozinho e pergunta se o A é equivalente, o A1 é equivalente ao A1L, e nesse caso é. Então você começa a verificar as propriedades. O Expresso, que faz a minimização, aqui um exemplo com 4 variáveis. Então você pode definir a tabela verdade enumerando os termos que a função vale 1. Aqui eu fiz uma função maior que 8. Então criei a tabela verdade, mandei minimizar e guardar na função optio minimizada, e aqui seria a função minimizada, né, com o termo maior que 8. Então se eu, por exemplo, colocar maior que 7, né, que aí vai ficar trivial, né, que aí basta o bit ligar, aí ele vai achar, né, que é só o x3. Então basta o x3 ligar, já é maior que 8, aí já vai dar mais combinações, né, para poder minimizar. Então aqui ele minimiza. Você pode ter don't care, basta usar o tracinho. Então aqui está minimizando duas funções, imprimindo a função F1, né, dos produtos. Você pode imprimir a tabela da função também,
tabela verdade, converter. Então tem várias funções para manipular, converter tabelas, expressões, expressões, tabelas. E a gente pode também criar aqui uma expressão lógica, simplificar ela, né, que é o caso do show, transformá-la no arquivo dot, num grafo. Aqui tem o formato texto do dot, e usando o Gravis que já está instalado, com esse arquivo dot que está aqui, eu passo ele aqui para o Gravis e consigo também, que é outra forma de estar visualizando um dot dentro aí do Colab, aqui com portas lógicas.